O clima nos bastidores do Corinthians segue longe de ser tranquilo, e quando a gente olha com atenção para os últimos movimentos do clube, fica claro que algumas situações que pareciam bem encaminhadas começaram a ganhar contornos bem mais complicados do que o torcedor imaginava. Uma delas envolve a possível saída de Kaká, que em determinado momento chegou a ser vista como uma alternativa viável, mas hoje está cercada de obstáculos, dúvidas e uma sensação de que o desfecho pode não ser nada simples. Em um primeiro momento, a negociação com o Atlético Paranaense chegou a animar parte da torcida, porque existia a expectativa de que o Corinthians conseguisse aliviar a folha e, ao mesmo tempo, encontrar uma solução para um jogador que não conseguiu se firmar tecnicamente. Essa perspectiva ganhou força quando outros movimentos internos começaram a acontecer, como a saída de Félix Torres, que acabou sendo emprestado e anunciado por outro clube. Dentro desse cenário, parecia que o caminho estava sendo aberto para ajustes mais profundos no elenco, mas a realidade acabou se mostrando bem mais dura. O ponto que chama a atenção é o investimento feito no Kaká. O Corinthians exerceu uma cláusula contratual que acabou obrigando o clube a adquirir o jogador em definitivo por um valor elevado, baseado em metas consideradas simples de serem atingidas. A partir daí, a margem de manobra praticamente desapareceu. Hoje, o clube tenta encontrar um destino para o atleta, mas esbarra naquilo que mais pesa no mercado: desempenho dentro de campo. Quando a resposta técnica não vem, o interesse diminui e as condições ficam cada vez mais desfavoráveis. A situação se agravou ainda mais após a atuação contra o Bragantino. Naquela partida, Kaká foi utilizado fora de sua função principal. Começou como titular e teve dificuldades evidentes. O desempenho ficou muito abaixo do esperado e acabou gerando um desconforto que não passou despercebido nem pela torcida, nem por quem observa o futebol com mais frieza. Para piorar, mesmo com mudanças feitas durante o jogo, o rendimento não melhorou. Pelo contrário, a sensação foi de que os problemas ficaram ainda mais expostos. No jogo seguinte, diante do São Paulo, a ausência do jogador sequer no banco de reservas chamou atenção. A princípio, a leitura natural foi de uma decisão puramente técnica, consequência direta da atuação anterior. O Corinthians, inclusive, já havia promovido a estreia de outro defensor, o que reforçava a ideia de que Kaká tinha perdido espaço de vez. No entanto, a versão apresentada depois trouxe um novo elemento: uma lesão na região abdominal, mais especificamente na parte oblíqua, algo que o tirou da relação. Essa informação mudou um pouco o tom da conversa, mas não eliminou as desconfianças. Em ambientes de futebol, não é incomum que questões físicas sejam usadas para proteger jogadores em momentos de pressão, evitando uma exposição ainda maior. No caso do Kaká, a lesão existe, mas o contexto faz com que tudo seja analisado com lupa, principalmente porque o técnico não demonstrava, até então, uma rejeição clara ao atleta apenas por critérios técnicos. Enquanto isso, surgiram notícias de que o Atlético Paranaense teria recuado nas tratativas. E aí entram outros fatores que vão além das 4 linhas. Existe uma pendência financeira envolvendo negociações passadas entre os clubes, o que naturalmente dificulta qualquer avanço. Além disso, o Corinthians passou a adotar uma postura mais rígida, deixando claro que só aceita vender o jogador, descartando a possibilidade de um simples empréstimo. Para o Atlético, assumir um investimento alto em um atleta que vive um momento técnico tão instável não parece fazer sentido. Quando se coloca tudo na balança, o cenário fica bastante complicado.
Para que a negociação avançasse, seria necessário resolver pendências financeiras, ajustar o modelo do negócio e, acima de tudo, ter convicção esportiva no jogador. E essa convicção, hoje, não existe. Kaká atravessa uma fase difícil, sem sequência, sem confiança e com atuações recentes que pesam negativamente em qualquer análise de mercado. Diante disso, a tendência é que o Corinthians tenha que lidar com a permanência do jogador, pelo menos neste momento, mesmo sem conseguir extrair dele o rendimento esperado. É uma situação desconfortável, que expõe decisões passadas e mostra como escolhas mal calculadas podem gerar problemas duradouros. O torcedor, claro, observa tudo isso com preocupação, porque sabe que o clube precisa ser mais assertivo para equilibrar as finanças e, ao mesmo tempo, fortalecer o elenco dentro de campo. Se a situação envolvendo Kaká já gera ruído suficiente nos bastidores, o caso de José Martínez consegue ser ainda mais delicado e preocupante para o Corinthians. Aqui, o problema não é apenas técnico ou financeiro, mas principalmente comportamental. Algo que pesa muito dentro de um elenco que tenta se reorganizar e retomar um padrão mínimo de profissionalismo. O que parecia, em outros momentos, apenas um episódio isolado começa a ganhar contornos de reincidência, e isso muda completamente a forma como o clube passa a enxergar o jogador. Não é de hoje que Martínez enfrenta dificuldades em cumprir compromissos básicos com o Corinthians. Essa não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que o atleta atrasa uma reapresentação. Já é a quarta. E quando esse tipo de situação se repete, deixa de ser exceção para virar padrão. Mesmo considerando todo o contexto envolvendo questões políticas e burocráticas na Venezuela, o que chama a atenção é a falta de comunicação clara e, principalmente, de iniciativa do jogador em demonstrar incômodo ou urgência para resolver o problema. Outros atletas que enfrentaram situações semelhantes conseguiram retornar, se reapresentaram e já estão trabalhando normalmente. A temporada começou. Os treinos seguem em ritmo intenso. O Campeonato Paulista já exige respostas rápidas e Martínez segue distante, sem apresentar soluções concretas ou alternativas para encurtar esse caminho de volta. Isso, por si só, já incomoda bastante a comissão técnica e a diretoria. O desconforto aumentou ainda mais quando surgiram imagens do jogador aproveitando momentos de lazer, em um cenário completamente incompatível com o discurso de dificuldade extrema para retornar ao clube. Isso pega muito mal internamente. Não se trata apenas de estar fora do país, mas da mensagem que se passa. Para quem está trabalhando no limite físico, com pouco tempo de descanso, ver um companheiro aparentemente tranquilo, sem dar satisfações adequadas, gera desgaste no ambiente. O técnico foi bastante claro ao abordar o assunto. Não existe qualquer previsão de contar com Martínez, e quando ele voltar, se voltar, terá que reconquistar espaço do zero. Não há garantias, não há promessas, não há tratamento especial. Essa postura deixa evidente que a paciência chegou ao limite. O Corinthians entende que imprevistos acontecem, mas espera postura, diálogo e esforço visível para resolver as pendências. E isso, até agora, não aconteceu. Internamente, já se discute a aplicação de uma multa salarial, dentro do que a legislação permite. Não é uma decisão simples, mas começa a ser vista como necessária para preservar a hierarquia e o respeito à instituição. Quando um atleta não responde à comissão técnica, não dá retorno adequado e mantém contato restrito apenas com um dirigente, o sinal de alerta se acende imediatamente. Isso não é saudável para nenhum clube, ainda mais para um elenco que busca estabilidade.
O mais frustrante para muitos é lembrar que Martínez terminou a última temporada em alta. Foi titular, teve papel importante em momentos decisivos e ajudou o Corinthians a conquistar um título relevante. Tudo indicava que ele poderia iniciar o novo ano como uma peça importante, talvez até como um dos líderes dentro de campo. Mas atitudes como essa colocam tudo a perder em questão de semanas, e é exatamente por isso que o nome de Martínez começa a aparecer com mais frequência em possíveis negociações. Não por falta de qualidade técnica pura, mas porque futebol de alto nível exige constância, compromisso e profissionalismo. Um jogador que entrega um bom desempenho a cada poucos meses, intercalando isso com problemas extracampo, acaba se tornando um risco alto demais para qualquer planejamento sério. O Corinthians passa por um processo de reorganização interna, com a tentativa clara de estabelecer novos padrões de conduta. Manter atletas que não se enquadram nesse perfil compromete não só o desempenho esportivo, mas também o ambiente do grupo. Lideranças estão sendo formadas. Responsabilidades estão sendo cobradas e não há espaço para comportamentos que destoem disso. Enquanto isso, o clube segue atento ao mercado, avaliando possibilidades, monitorando nomes e entendendo que qualquer movimentação futura precisa levar em conta não apenas talento, mas também histórico e postura. O torcedor, que acompanha tudo de perto, percebe que o Corinthians vive um momento de decisões importantes, daquelas que não aparecem no placar, mas que definem o rumo da temporada. A situação de Martínez é um exemplo claro de como o futebol vai muito além da bola rolando e como escolhas fora de campo podem pesar tanto quanto um erro dentro das quatro linhas. Enquanto esses impasses seguem dominando os bastidores, o Corinthians também tenta avançar em outras frentes do mercado, mesmo sabendo que cada movimento precisa ser calculado com extremo cuidado. O clube até recebe ofertas, sugestões e demonstrações de interesse envolvendo alguns nomes conhecidos da torcida, mas a realidade financeira impõe limites claros. Nem tudo o que agrada esportivamente é possível de executar. E isso fica evidente quando certos jogadores entram em pauta. Um exemplo disso é o Wesley, atleta que desperta curiosidade e simpatia de parte dos torcedores. Existe sim um interesse conceitual, uma avaliação positiva sobre o perfil do jogador e o que ele poderia agregar ao elenco. No entanto, quando os valores entram na conversa, a situação muda completamente. O custo da operação está fora do alcance atual do Corinthians, o que faz com que qualquer avanço seja travado antes mesmo de uma negociação formal. Hoje, é aquele tipo de nome que agrada no papel, mas que dificilmente se encaixa na prática. Em contrapartida, o clube segue confiante em relação à chegada de Caio César. A negociação está bem encaminhada, dentro de um modelo que o Corinthians considera viável neste momento. O jogador chega por empréstimo, sem custo pela cessão, com o clube assumindo integralmente os salários. Existe uma opção de compra ao final do vínculo, com valores previamente definidos, o que dá margem para uma avaliação mais profunda ao longo da temporada. É um tipo de aposta controlada, que se encaixa melhor no cenário atual. Já a situação de Alisson ainda exige paciência. O Corinthians tentou viabilizar um acordo por empréstimo, assumindo salários e oferecendo uma compensação financeira, mas sem envolver outros atletas na negociação. Tentativas anteriores de troca não avançaram, seja por questões técnicas, seja por fatores comportamentais. O diálogo segue aberto, mas não há garantia de desfecho positivo a curto prazo. É mais um caso em que o clube precisa equilibrar desejo esportivo com realidade institucional.
Outros nomes aparecem no radar, como Vinícius Souza e Gustavo Nunes. Ambos são monitorados, avaliados com atenção, principalmente pelo histórico recente e pelo potencial de rendimento. São jogadores jovens, com passagem por mercados competitivos, mas que dependem de condições específicas para que qualquer conversa evolua. A ideia, se houver avanço, passa por empréstimo, sempre dentro de um modelo que minimize riscos financeiros. No caso de Tomás Pochettino, muito se fala, mas pouco existe de concreto. Não há negociação em andamento neste momento. O nome é observado, não descartado, mas está longe de ser prioridade. O Corinthians tem alvos definidos à frente dele e só deve reconsiderar esse cenário se outras tratativas não avançarem. É um daqueles casos em que o interesse é real, porém condicionado a uma série de fatores. Paralelamente a tudo isso, o clube também observa sinais positivos fora de campo, especialmente no engajamento da torcida. Mesmo sem vitória em clássico recente, a presença massiva nas arquibancadas e a arrecadação expressiva mostram que o Corinthians segue forte como marca e como potência popular. Isso não resolve problemas técnicos nem financeiros de imediato, mas ajuda a sustentar o projeto em um momento de reconstrução. No fim das contas, o Corinthians vive um período de escolhas difíceis, ajustes necessários e cobranças internas mais rígidas. O elenco está em transformação. O mercado é observado com cautela e cada decisão carrega um peso grande para o restante da temporada. O torcedor acompanha tudo isso com expectativa, sabendo que o clube precisa acertar mais do que errar para transformar esse cenário turbulento em algo minimamente competitivo dentro de campo. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O mundo do futebol brasileiro foi sacudido com rumores que mexem diretamente com o coração da torcida atleticana. Após anos sendo o símbolo do Atlético MG, Hulk pode estar de saída do clube. A notícia ganhou força nos bastidores do esporte e fontes não oficiais já dão como certo que o Corinthians avançou na negociação e oficializou a contratação do atacante. A suposta transação provocou um choque imediato entre torcedores, analistas e comentaristas. Como um jogador tão decisivo, que construiu sua trajetória e se tornou referência dentro e fora de campo, poderia trocar a cidade mineira pelo rival paulista? No Atlético, Hulk sempre foi mais que um atleta. Era o líder, o homem que carregava o time em momentos cruciais. O responsável por gols que viraram história. Sua habilidade, força física e faro de gol o tornaram praticamente insubstituível, e o clube vinha tentando há meses segurar sua permanência. Entretanto, especula-se que o Corinthians ofereceu um pacote irrecusável, envolvendo salários elevados, benefícios e um projeto esportivo ambicioso, que pode ter convencido o jogador a encarar um novo desafio. Torcedores mineiros já se dividem entre incredulidade e revolta. Nas redes sociais, a hashtag #HulkNoCorinthians viralizou em poucas horas, enquanto a imprensa esportiva tenta decifrar as motivações por trás da possível saída. Estaria Hulk em busca de mais visibilidade nacional, de títulos ou simplesmente de uma mudança de ares após anos de Atlético MG? Por outro lado, a diretoria do clube paulista parece confiante de que a chegada do atacante será um reforço estratégico para o elenco, trazendo não apenas gols, mas também experiência e liderança dentro do vestiário. Ainda não há confirmação oficial de datas ou detalhes contratuais,
mas a especulação já movimenta torcidas, comentaristas e até patrocinadores. Alguns analistas afirmam que essa transferência, caso se concretize, pode redefinir o equilíbrio entre clubes do futebol brasileiro, trazendo uma disputa ainda mais acirrada nas próximas temporadas. Entre suposições e palpites, o que parece certo é que o cenário do futebol nacional poderá passar por uma das mudanças mais impactantes dos últimos anos, e os olhos de todos estarão voltados para o desfecho dessa negociação que, até agora, parece saída de um roteiro improvável. Se Hulk realmente trocar o Atlético MG pelo Corinthians, a história do futebol brasileiro terá um novo capítulo polêmico, recheado de emoções, debates e, claro, muitas expectativas sobre como esse craque se adaptará ao novo desafio. Torcedores de todas as cores respiram fundo, enquanto o rumor segue correndo solto, alimentando sonhos e pesadelos em igual medida. O Atlético MG terá de correr contra o tempo para repor a lacuna deixada por uma possível saída de seu ídolo, enquanto o Corinthians já se prepara para, possivelmente, comemorar a chegada de um atacante capaz de virar o jogo em qualquer partida. A especulação segue viva. E os próximos movimentos prometem manter o país inteiro grudado nas notícias do futebol. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!